Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam. E chamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do seu limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disso ouvi o Senhor, com que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por mim? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dizei a este povo: ouvi e não entendais, verdes, mas não percebais, tornai insensíveis os vossos corações deste povo, endureceram-lhe os ouvidos, fechou-lhe os olhos, para que não venha eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que seja desolada as cidades, fique sem habitação as casas, fique sem moradores a terra, seja de todos assolado. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebito e como carvalhos, dos quais, depois de derribados, ainda fica o tronco, assim a santa semente é o seu tronco. Glória a Deus. Então tá. Aqui você vê a resposta de Deus, Deus mostrando a Isaías que algo. Isaías foi um profeta que foi revelado a ele o reinado messiânico. Isaías foi considerado profeta messiânico. Por quê? Porque foi o homem que Deus mais revelou a ele o reinado do Messias. Quando você vai ler o livro do profeta Isaías, você vê grandes visões de Deus mostrando a Isaías coisas. Você vê Deus revelando a Isaías grandes coisas, acontecimentos que já aconteceram, coisas que futuramente viria a acontecer. Isaías viveu muito antes de Cristo e tudo que Deus mostrou a Isaías aconteceu, principalmente sobre o Messias, o Senhor Jesus. E aqui você pode ver, nós vamos ver isso aqui passo a passo, e vamos procurar ser breve para dar tempo, que a Bíblia está dizendo aqui bem claro: no ano da morte do rei Uzia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as bases das suas vestes enchiam o templo. Então Isaías viveu num tempo em que tinha um reinado na frente dele de Deus, que impedia dele ver o Senhor dos exércitos, o Deus dos céus, o Deus de toda a terra. A Bíblia está dizendo aqui que no ano que morre o rei Uzia, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No que dá a entender aqui a revelação, e às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente olha para a terra, e muitas pessoas ficam com medo, fica temendo as coisas que podem sobrevir ao mundo por não ter conhecimento da Bíblia, porque é exatamente por conta da gente não dar ouvido à palavra de Deus, por conta da gente não se voltar para as leis divinas,
por conta que o mundo está voltado para as religiões do mundo e voltado para o mundo e não está voltado para Deus, muitas vezes é necessário acontecer grandes catástrofes de morte, de muitas coisas na terra. Você vê que ele diz, ele é bem claro, no ano que morreu o rei Uzia. Então, no ano que foi exterminado um reinado de um rei, tá entendendo? Existente na época, que impedia aquele profeta de ver o Senhor dos Exércitos. Então, existe muitas pessoas hoje, existe o mundo hoje, os reinados terrenos, os reinados existentes no mundo, que as pessoas estão envolvidas, mergulhadas de pé e cabeça, está impedindo das pessoas impediu de ver a glória de Deus, impediu de conhecer a grandeza de Deus, tem impedido e muitos ainda estão muito distante ainda, que ouve as escrituras e fica até com medo. E Deus não quer que a gente tenha medo dele, porque ele é um Deus que fez a terra, ele nos fez. Se a gente já chegar a ele, ele vai nos proteger de todo e qualquer extermínio de reinados terrenos que impeça das pessoas ver a sua glória, de ver a sua grandeza, de ver o seu poder. Então você viu aqui a expressão de Isaías, falando aqui, Deus mostrando para Isaías que tem gente que tem olho, mas é como não está vendo, tem mente, mas é como não está entendendo, está vendo, mas não está entendendo, não está compreendendo. E por ver e não compreender e não se dá um entendimento, endurece os corações e não se converte. Você vê aqui um diálogo e nós estamos vivendo isso. Olha a altitude de situação que chegou ao mundo e quantos milhões de pessoas ainda estão distantes das leis divinas e pelo qual as suas leis nós vamos ser absolvido, a humanidade vai ser julgada, a humanidade vai ser corrigida, a humanidade vai ser exortada, instruída e ensinada. E o desejo de Deus não é julgar eternamente, é absolver, porque a Bíblia é profecia, pelo qual ela tem um cumprimento de reinado terreno, reinado eterno e terreno, está se cumprindo, tem se cumprido, vai se cumprir enquanto houver antes da consumação. E a Bíblia diz que ela é de eternidade em eternidade, que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras deles não vão passar. Então, aí quando o rei Uzia morre, Isaías vê Deus assentado no mais alto e sublime trono, como a Bíblia está dizendo aqui. E Serafim estava por cima dele, ele viu, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto de Deus, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Olha só que tremendo, que glorioso. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sim, toda a terra está cheia da glória de Deus. A existência da terra é uma glória de Deus, é uma grandeza de Deus estabelecida. A existência dos animais, a existência das plantas, a existência dos peixes, a existência da humanidade, a existência de toda a sabedoria que tem no mundo, a existência de toda a tecnologia, de tudo que existe, a existência da expansão céu, a existência dos luminares. Toda a terra está cheia da glória de Deus, da grandeza de Deus. E a Bíblia diz que a humanidade, toda a humanidade, a Bíblia diz que o homem é a primeira glória, a mulher a glória do homem, os filhos a glória dos pais e todo glória de Deus. E o que está faltando então? O que foi que faltou para a humanidade reconhecer essa glória? Reconhecer essa grandeza? Os reinados na frente dos de Deus, na frente do ser humano, entre o ser humano e Deus. E o que foi isso? A falta de ensinarem a humanidade dentro das escrituras e pelas escrituras. Desviou a humanidade a reconhecer o reinado eterno, o governo soberano do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, de conhecer o governo messiânico de Cristo
Então ainda tem muita gente distante dessa grandeza, muita gente distante, entendeu? Então, por isso que Deus permite acontecer muita coisa, morte assolar, praga vir sobre a terra, peste vir sobre a terra, porque no ano que morreu o rei Uzia, nós estamos aí diante de uma epidemia, que depois que surgiu essa epidemia, é que a gente tá vendo o povo falar mais em Deus. E precisa ele mandar praga para nós reconhecer a glória dele. Precisa ele mandar praga para nós conhecer que o Deus que tem nos sustentado, nos alimentado, nos trazido até aqui, concedido anos de vida. Cada ano de vida é uma dádiva dada gratuitamente por Deus a um ser para viver. E é obrigado ele lançar praga, peste na terra para a humanidade reconhecer isso. Eis aí o porquê dele permitir. É porque a humanidade está distante, ou seja, envolvido para os reinados terrenos. Aos reinados terrenos. Então, se é necessário derrubar reinado, você vê que essa epidemia, o carro mais caro da nova era, ficou na garagem. O homem mais rico do mundo ficou isolado no quarentena. E precisa isso para a humanidade reconhecer Deus. Precisa Deus derrubar reinados para a humanidade ver ele, a sua grandeza, e saber que ele fez os céus, ele fez a terra, tudo que no mundo existe o céu, e acima do céu ele está assentado no mais alto e sublime trono. É isso que as escrituras nos chamam a atenção. São essas coisas, entendeu? Aí, olha só, as bases do limiar se movia e a voz do que clamava e a casa enchia da fumaça. Então Isaías disse, ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconheceu sua pequenez e sua fraqueza. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Deus está chamando a humanidade aos seus pés. Deus está chamando a humanidade à obediência à sua palavra, para nós, porque Jesus expiou nosso pecado na cruz, e obrigado nós obedecer a ele, você precisa vir ao sacrifício de Jesus. Quem ainda não veio, quem ainda está voltado para os reinados terrenos, tá entendendo? E outra coisa, deixa eu falar aqui para você. Existe um tanto de religião na terra e as pessoas pensam e acham que por conta de servir a uma religião, a uma regra e um critério de religião na terra, por estar buscando a Deus através disso, e tem Deus nisso, e vai seguir a Deus através disso, e vai plantar Deus através das religiões da terra. E não vai. Não vai. Por quê, bispo? Porque a Bíblia não mostra religião nenhuma. A Bíblia não mostra prática de religião nenhuma. Então, quando você vai para a Bíblia, aí você vê quais são os reinados que estão entre você e Deus, entre Deus e você, que a Bíblia tira para você ver a grandeza dele e obedecê-lo, segundo a sua palavra, a palavra de Deus, segundo a sua grandeza, entendeu? Então, por conta dos tipos de reinado que existe na terra, tem pessoas que não é um reinado religioso, tem pessoas que é um reinado de grandeza, é um reinado de riqueza, é um reinado de conhecimento, é um reinado de vaidade. Existem muitos tipos de reinado. Se eu for mencionar aqui, nós não para hoje aqui, que pode estar distanciando, que pode estar na frente dessa pessoa e Deus impedindo dele ver ou dela ver a glória de Deus. Então, olha só. Aí ele disse, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por mim? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías pediu para que Deus enviasse ele para pregar essa palavra ao povo. E foi um profeta, você viu a escritura de Isaías, tem 66 capítulos. Como Deus falou através da boca desse homem na existência dele.
Então disse ele, vai e dizei a este povo, olha só, ouvi, não entendeis? Verdes, verdes, mas não percebais? Tornais insensível o coração deste povo, endureceram-lhe os ouvidos, fecham-lhe os olhos, para que não venha eles a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converter e sejam salvos. Aí por conta que a humanidade, a Bíblia disse que Deus disse a Isaías, que o povo estava assim, vendo e fazendo de conta que não estava vendo, ouvindo e fazendo de conta que não estava ouvindo. Aí foi o que Deus determinou que ia acontecer na terra. Olha só o que ele determinou. O versículo 11 do 6 de Isaías. Então disse eu, até quando, Isaías disse ao Senhor, então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que seja desolada as cidades, fique sem habitação as casas, fique sem moradores a terra, e seja de toda assolada. Aí o 12, e o Senhor afaste dela os homens do meio da terra, seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebito e como carvalhos, dos quais depois de derribados ainda fica o tronco, assim a santa semente é o seu tronco. Então Deus está chamando a gente, a humanidade, chamou através de Isaías, para a gente ser a semente santa. O que é isso, a semente santa? Um povo que dá ouvido e deixa Deus separar ele do sistema pecaminoso deste mundo, que afasta uma alma de ouvir a voz do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, para que não sejam destruídos. E por conta disso, a gente está vendo a destruição assolando a terra, tá entendendo? O povo que não estão morrendo, tudo com medo da morte chegar, bater na porta. E o que é isso? É a pessoa distante de Deus. A humanidade ouviu a palavra, muitos não deram ouvido, fecharam os olhos, fizeram que fecharam os olhos para não ver, e endureceram o coração para não entender, não compreender, não aceitar e não se converter. E a palavra converter-se significa se voltar-se. Grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo a ti mesmo. Aí nós vamos ver alguma coisa que rapidamente, que aconteceu com Isaías, que é o que Deus quer que aconteça com nós hoje, para a gente ver sua grandeza. Olha só. A transformação total torna o homem, primeiro, privilegiado. Ele diz, eu vi o Senhor. Segundo, torna o homem convicto. Ai de mim. Quando falamos, generaliza, homens e mulheres. Terceiro, consciente, sou homem de lábios impuros. Sim, e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Quarto, purificado através da brasa do altar. Deus é santo e a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Mas a Bíblia diz que a sarça de Moisés queimava e não se consumia. A sarça diante de Deus hoje é um corpo humano. Ele vem com fogo santo, queima em nós a iniquidade, o pecado, e que a gente não sente mais falta dele. Vive num mundo pecaminoso e não sente desejo do pecado. Ou seja, porque a sarça de Deus, o fogo do Espírito Santo nos purifica de todo pecado. Quinto, curado, teu pecado foi perdoado. Deus, o que é que torna a humanidade doente? O pecado. Sabe qual foi o primeiro dele? A desobediência. A desobediência de não obedecer a palavra de Deus foi o primeiro. E desse se originou todos os outros. Sexto, antecioso, ouvir a voz do Senhor. Então, o que é que Deus quer? Que a gente ouva a voz do Senhor. Sétimo, solicito e obediente, envia-me a mim. Então, Isaías, quando se contemplou dessas grandezas, ele se prontificou. Ele disse, envia-me a mim. Aí a grande visão de Isaías. Primeiro, o conhecimento que nos é dado sobre Deus. Letra A, seu governo sublime, ele é rei. A gente passa a entender, passa a conhecer, passa a compreender e aceitar.
Letra C. Sua glória, ele encheu o templo. O templo hoje é nós. Ele quer encher nós da glória de louvor, da glória de oração, da glória de engrandecimento, da glória de glorificá-lo, exaltá-lo, de entendimento, de compreensão. É diferente, ele quer encher esses templos. Hoje é nosso corpo. Letra D. Sua glória, ele encheu o templo. Sua misericórdia ao pecador, ele purifica. Sim, a misericórdia dele ainda está estendida. A Bíblia diz que no arrebatamento, ele vai tirar a misericórdia dele da terra. Tópico 2. O ministério dos anjos, para que podemos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, Deus, um contra o outro aqui na terra, mas contra principados, potestade, dominador, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, através de oração e súplica e clamor. Portanto, tomamos toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecermos inabalável. Estamos, pois, firmes, cingindo nossos lombos com a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus, vestindo a coroaça de justiça, ou seja, buscando ao Senhor, o Senhor vai fazer justiça, pela qual a humanidade está sendo injustiçada. O Senhor só quer que eles venham buscar a justiça de Deus. Nos calça com os pés a preparação com o evangelho da paz, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todo dado inflamado do maligno. Tomamos também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os irmãos, também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com confiança, tornar conhecidos os mistérios do Evangelho, pelo qual Deus nos faz embaixador, representante dele, através da sua palavra, para nos falar de Cristo, como nos convém falar. Deus, em nome de Jesus, tomamos posse dessa armadura sobre a região. Pai, profetizamos, Deus, a hierarquia de autoridade, Deus, o Senhor trazendo o entendimento para levar esse povo a buscar do Senhor. Pai, libere o seu Santo Espírito, convencendo cada um que acima de qualquer poder terreno, que assim, acima de qualquer conhecimento terreno, acima de qualquer grandeza de conhecimento, grandeza de posicionamento e grandeza de status que o Senhor concede ao homem, mas em primeiro lugar o Senhor queria e quer o reconhecimento que acima de tudo isso deveriam nos ter botado o Senhor e colocado o Senhor. Pai, a sua cobrança, aliás, a sua palavra cobrando a humanidade é porque o mundo é seu e tudo quanto nele há. E a humanidade pegou o mundo que o Senhor fez e deu e tudo que o Senhor colocou no mundo e foi fazer como achava que queria e pensava e largou o Senhor de lado. E do Senhor não fez caso, nem a glória lhe deu. Foram dar glória aos seres terrenos, a coisas da terra e não a suprema grandeza de Deus. Pai, nós estamos vendo, Senhor, e agora somente a sua misericórdia, só nos voltarmos para ti e clamar a tua misericórdia, clamar o teu amor, clamar a tua graça, é que o Senhor poderá se levantar para nos perdoar nossas falhas, nossas limitações, debilidades e fraqueza e nos trazer ao Senhor de volta, através de conhecimento, através de submissão, de se voltar aos teus estatutos, mandamentos e juízos. Pai, entrega a hierarquia nas tuas mãos, a autoridade da cidade, da região. Eu entrego tudo, Pai, os habitantes, que o Senhor visite cada um. A bênção do Senhor, eu profetizo sobre eles buscando as bênçãos do céu. Eles buscando o conhecimento de Deus, como está em Mateus 6,33. Busquem o meu reino e minha justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Que o Senhor ajude esse povo a buscar a justiça do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, somente o Senhor pode liberar anjos celestiais, guerrilheiros, nas regiões celestiais e terrenas, e destronar os principados e as potestades. Pai, nós estamos vendo o Brasil a forma que está. O sistema governamental do Brasil subdividido, Pai. Uma parte do bem e uma parte
meu Deus, querendo bagunçar a casa, bagunçar as coisas, meu Deus, e guerras travadas aí nos governos terrenos. E somente o Senhor pode ir aonde a gente não pode ir, pode fazer o que a gente não consegue fazer e destronar os principados, as potestades, todo e qualquer espírito maligno das trevas, Pai, que querer, meu Deus, com homens na terra, querer comandar o mal e estabelecer o mal, a derrota, o fracasso, a morte, aquilo que não vem do Senhor. Então pedimos ao Senhor, libere anjos celestiais, guerrilheiros nas profundezas, nas extremidades, nas alturas do Brasil, meu Pai, no estado, meu Deus, na cidade, no povoado, que aquilo que tiver, que não está ao alcance dos nossos olhos carnais, que o Senhor envie anjos celestiais guerrilheiros, guerreia nossas guerras, peleja nossas pelejas, luta nossas lutas, batalha as nossas batalhas, porque somente o Senhor, se o Senhor não fizer, nós seres humanos, com as limitações carnais, não temos condições de nos livrar dos poderes malignos que vêm contra os princípios, contra aquilo que acreditamos de benevolência, de coisas boas ainda neste mundo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu termino por aqui, ó Pai, peço ao Senhor que abençoe essa água aí, pelo qual colocaram, que o Senhor venha derramar a unção que cura, que sara, que liberta, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Venha tornar essa água sagrada e consagrada, não mais comum, e que as pessoas venham, em nome de Jesus, receber o poder que há no nome de Jesus, ao ingerir, seja tocada com o poder do céu, com o poder da grandeza de Deus, que possa ir, meu Deus, no mais profundo ser de cada um, e tocar, ó Pai, derrubando por terra impérios de enfermidade, trazendo cura, trazendo libertação. A água foi o elemento que mais o Senhor usou no Velho Testamento para operar cura, operar milagre. Então, meu Deus, o Senhor é o Deus do passado, do presente, do futuro. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será para sempre o mesmo. Então, que o Senhor venha tocar essa água aí com o poder que vem do alto. Em nome do Senhor Jesus. Então, tá. Fiquem com Deus, nós estamos ali nesse desafio. Você que quer vir até o templo de adoração ao Senhor, estamos ali usando máscaras, cadeiras separadas, 1 metro quadrado de cada pessoa. Você tem oportunidade, mas você que ainda não consegue sair nessa quarentena, você ora ao Senhor, se volta para Deus através da Bíblia, através da oração, se volte para o Senhor. Deixe Deus tirar qualquer reinado que tiver na sua visão, no seu entendimento, que impede você ver a glória de Deus, a grandeza de Deus. Então tá, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, 1 milhão de bênçãos.